Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Pode chegar que o programa mais saudável do Brasil já vai começar. Quem já ouviu falar em TDAH? Acho mais fácil perguntar quem nunca ouviu falar. Mas por que ficou tão popular esse assunto? O neurocientista Dr. Leandro Teles é o meu convidado do Papo Saudável de hoje para falar sobre esse transtorno, principalmente em adultos. E no Fit Fight Duelo das Barrigas, vamos para mais uma modalidade esportiva? A de hoje, adivinhem, é o beach tênis. Afinal, o beach venceu. No episódio do Saia do Sofá de hoje, você vai entender que mesmo sentadinho, você pode fazer uma belíssima atividade física. E os caçadores de mito querem saber, suco detox desintoxica mesmo? Papel e lápis para anotar a receita de leite condensado feito em casa com zero gordura? Então bora que o Viva Bem já está no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Brigadeiro, uma iguaria inventada pelos brasileiros que não pode faltar em festas. Em aniversários, festas de casamento, sempre tem. Pode ser de chocolate, preto ou branco, tem versão com amendoim, enfim, um festival de opções. E o melhor é que não é difícil de fazer, inclusive dá pra fazer em casa e matar aquela vontade de comer um docinho, sabe? Mas e se eu te contar que você pode fazer esse brigadeiro muito, mas muito mais light do que você tá acostumado a comer? O segredo é fazer o leite condensado em casa com zero gordura. E a receita é bem mais fácil do que você imagina. Leva apenas 1 copo americano de leite em pó desnatado, 2 colheres de chá de adoçante culinário, meio copo americano de água fervente e essência de baunilha. Para preparar, coloque metade da água no liquidificador e acrescente o leite em pó, a baunilha e o adoçante. Bata tudo e vá acrescentando o resto da água aos pouquinhos, até ficar com a consistência de leite condensado. Depois é só deixar esfriar e usar para fazer o seu brigadeiro. Fácil, né? Trocar isso por aquilo na hora de cozinhar faz uma baita diferença. E hoje no Fit Fight a modalidade é o beach tênis. Quem será que leva? Bom, Maninho, PP, desafio da semana, não precisa nem falar qual esporte, beach tênis. Já jogou? Nunca. Mentira. Nunca joguei. Nunca joguei, mas eu soube que ele já jogou tênis. Já jogou tênis? Já jogou frescobol também na areia. Como você sabe que ele jogou Ele falou, ele falou. Frescobol todo mundo já jogou. Eu achei que fosse malabares aqui, ó. No tênis, ouvi dizer que você já até quase fez Guga parar de jogar. É verdade essa história. É verdade? O Guga estava jogando tênis comigo. Ganhei dele de muitos pontos, foi 6-0. Aí. Leva jeito pra isso. Ainda bem que ele insistiu. Pepe é o Naldo do Viva Bem. Olha, duas coisas aqui. Primeiro, nosso professor Ian, ele vai participar desse desafio. A gente vai tirar um par ou ímpar. Obviamente quem ganhar tem a primeira escolha, imagino que será o Ian. Mas por que eu trouxe um esporte de raquete? Vários estudos vêm sendo feitos relacionando atividade física e longevidade, atividade física e desempenho cognitivo. E os esportes com raquete são os que mais desenvolvem a área de cognição e que mais aumenta a expectativa de vida. Então, se gostar, e pode ser qualquer um, pode ser ping-pong, tênis, frescobol, hoje a gente vai fazer o beach tênis. Fechado? Bora para o ímpar? Deu par. Deu par. Você tem a escolha. Vamos lá. Ian ou eu? Vamos com você. Putz, você tá doido. A gente já aqueceu então, agora a gente vai partir para um setzinho. É igual o tênis, a contagem. Então 15, 30, 40, game. 7 vai até 6. Quem ganhar leva o desafio da semana. Fit Fight. 15-0. (40-15). Boa, Maninho. Ô, Pepe.
Saca lá, maninho. 1-0. Vai, garoto. Bora, mano, buscar agora. Aê! Primeiro set. Primeiro set, deu zebra. PP. Surpreendentemente. Surpreendentemente. PP e Ian 6-2. Boa, garoto. 40. Boa. Que isso? Saiu. 30-40. Fala aí, que é o que agora? Que é agora? Point. É o quê? Match point. Boa. Surpreendentemente, PP Ganhou mais uma. ganhou mais uma. 6-2, 6-0. A gente vai com pneu para casa, mas não com uma bicicleta. A questão é a seguinte. Eu tô 6-2 no Mano e tô 1-0 em você no geral. 6-3. Não, você vai colocar, vai ter cara de 6-3. pau de colocar a consistência daquela semana 6-3. que não foi contabilizada. Você fez até uma refeição fake para ganhar ponto. Não, parabéns. Você está desempenhando bem. Estou sentindo que está perdendo circunferência abdominal, mas no final o que vale, maninho? Consistência. Ué, Consistência. eu tenho mais vale consistência que você, maninho. Vamos ver muito quem ganhou mais. o ponto de consistência. Mas por quê? Como é que foi contabilizado isso? Vamos Porque nas teus olhos são mais provas de pretos que o meu, só por exercício isso. Ah, isso já é um Ah, só diferencial. por isso. Não tem nenhuma lógica esse Bom. negócio de consistência. Semana Que que vem vergonha. teremos outro desafio. Se não tirar o ponto de consistência, não vai ter desafio nenhum. Eu vou embora. Iremos rever. Gostoso? Ian, obrigado. Valeu, Você Ian. criou um monstro. Você criou um monstro. Depois a gente vai conversar. Você não foi honesto. Tô ganhando, hein? Hoje o Saia do Sofá é para o pessoal que quer colocar o corpo em movimento, mas prefere fazer sentado. E o ótimo da atividade física é isso, né? As várias possibilidades. Então, sim, se a pessoa quer fazer exercício, mas ainda quer continuar sentada, a bicicleta é uma ótima opção. Você vai sair do sofá e vai direto para o selim. O selim é o quê? É o banco da bicicleta. E aqui a gente vai falar hoje sobre a bicicleta estacionária. É uma bicicleta que fica dentro ou da academia, de casa, uma bicicleta para ser usada indoor. E ela simula bastante as road bikes, que são as bicicletas usadas pelos ciclistas que praticam ciclismo na rua, até mesmo aqueles que fazem o Tour de France e outras tantas provas de ciclismo por aí. Pausa para o momento cultural do Viva Bem. O Tour de France é uma das provas mais clássicas do ciclismo. Imagina que a primeira edição aconteceu em 1903 com equipamentos bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. E olha, os caras eram muito bravos, porque nessa época eles já pedalavam cerca de 2.500 quilômetros durante toda a competição, só que em terra e sem o conforto e tecnologia que tem hoje em dia. Hoje, são 21 etapas em 19 dias com cerca de 3.500 quilômetros acumulados. Mas voltando aqui para a nossa realidade, vamos falar hoje sobre a bicicleta de spinning, que é essa aqui que a gente vai usar, que é uma bicicleta que a gente usa indoor. Então, primeira coisa, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a altura do banco. Tentar colocar o banco sempre na altura desse ossinho aqui, no quadril, mais ou menos aqui. Essa altura vai ficar suficiente para o seu joelho não ficar nem muito dobrado, nem muito esticado. Depois a gente tem que pensar também na distância do guidão, que a gente não quer que o guidão fique nem muito para frente, a ponto de eu ter que esticar muito o meu corpo, nem muito apertadinho aqui. A gente quer uma distância confortável e o joelho, lembrando, ele nem vai esticar completamente, mas ele também não vai ficar muito dobrado, porque senão vai ficar com dor no joelho depois, com certeza. E aqui no guidão vocês veem que tem várias possibilidades de pegadas, né? Então você pode pegar aqui no curtinho, você pode ficar um pouco mais alongada, você pode até debruçar em cima do guidão. Quando vai fazer força é uma boa posição ficar aqui. Nessa bicicleta aqui eu tô de tênis, mas muitas pessoas compram um sapato apropriado que fica acoplado aqui no pedal.
E uma outra coisa muito importante para se pensar quando vai pedalar também é a posição do pé, porque você não quer pedalar com a ponta do pé fazendo força para baixo. Então o ideal é você deixar sempre o seu pé paralelo ao chão. E lembrando que as pernas também, você quer manter paralelas. Você não quer que as pernas fiquem nem abertas e nem fechadas demais, apenas retinho, paralelo, para não machucar nem seu joelho, nem seus pés, nada. Agora que você já está aqui sentado na bicicleta, bem confortável, pés, pernas, joelho, tudo certinho, você pode brincar com os estímulos. Você pode pedalar rapidinho, fazer um giro mais alto, com a marcha mais leve, que já fica ofegante. Ou você bota um pouquinho mais de marcha e faz mais pesado e devagar. Inclusive você pode ficar em pé, que é excelente, para dar uma variada na posição e para você treinar quando for para a rua, para poder ficar em pé também. E agora a dica de ouro para quem vai começar a pedalar é comprar uma bermuda que tenha um forro aqui para proteger os países baixos e ficar mais confortável. Vai evitar que você se machuque, que fique dolorido ou até que faça algum tipo de assadura. Agora, a dica de ouro, em cima da dica de ouro, é o seguinte: quando você for usar esse tipo de bermuda com forro, você não coloque calcinha nem cueca, porque senão vai atrapalhar tudo. Então é isso, Sai do Sofá vai ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente se fala, a gente se encontra e bom pedal para vocês! Sucesso total. O treino de bike é muito bom. Eu diria que ele é ótimo. Ele fortalece as pernas, o glúteo, ele queima muita caloria, melhora o condicionamento cardiovascular e ainda não tem o impacto que a corrida tem. Por exemplo, mais uma atividade para você colocar na sua listinha. Os caçadores de mito querem saber: suco detox faz bem para a saúde? Beber suco detox ajuda a desintoxicar e faz bem para a saúde. E agora, é mito ou verdade, Atala? Mito! Adoraria falar que é verdade. E ainda poder dizer para vocês, gente, olha, bebe suco detox todos os dias, porque é a melhor coisa que vocês podem fazer para desintoxicar o corpo e melhorar a saúde de vocês. Mas, infelizmente, não posso. Não estou dizendo que o suco natural, feito com hortaliças e frutas misturados, porque afinal é isso que é o suco detox, não faça bem para a saúde. Claro que faz. É fonte de vitaminas, minerais e fibras. Se alimentar bem sempre faz bem. Mas querer achar que um suco por si só tem o poder de desintoxicar alguém e isoladamente melhorar a sua saúde, isso definitivamente não é verdade. O que melhora a saúde das pessoas é um conjunto de fatores e dentre eles, claro, está a alimentação. Dentro da alimentação pode estar o suco detox, mas bora lá, vamos chamar isso de suco verde, vamos rebatizar. Pode ser suco verde, suco de laranja, suco do tio João, até suco do Atala, se você quiser. Porque chamar de detox é dar ao suco um poder que ele jamais vai ter, de eliminar as toxinas do organismo das pessoas. Mas se você gosta de beber, se te faz bem, bebe, isso que importa. Mas só não vai acreditar nessa novela toda que faz em torno de alguns alimentos, com o intuito de torná-los incríveis, quase mágicos, porque obviamente não são. TDAH, uma sigla que um tempo atrás era muito desconhecida. No meu tempo eu não fazia ideia. Hoje é quase que moda, principalmente entre adolescentes, mas até mesmo em adultos. No Papo Saudável de hoje eu vou receber o Dr. Leandro Teles, neurologista formado e especializado pela USP, membro da Academia Brasileira de Neurologia e autor dos livros Depressão Não é Fraqueza e também o outro livro Antes que eu me esqueça. Para falar com a gente sobre esse transtorno. Obrigado, doutor Leandro. Pauta importante, gratidão é minha, é um prazer falar sobre isso. Então vamos lá, o que é TDAH? TDAH é uma sigla, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
esse H da hiperatividade, ele pode não estar presente em todos os quadros. Então, todos têm desatenção, é uma doença cerebral, uma doença do desenvolvimento, que começa a dar os seus primeiros sintomas na infância, geralmente antes dos 7, antes dos 12 anos de idade, e tende a perdurar na vida adulta. Então, o diagnóstico pode ser feito em qualquer idade. Então, uma doença real, descrita nos 4 cantos do mundo, uma doença muito estudada, mas a gente tem que tomar cuidado porque ela tem os seus critérios bem definidos. Antigamente, ninguém, sei lá, década de 80, existia essa definição, existia esse diagnóstico? A gente tinha outras denominações, né? Então as descrições são antigas, a gente tem descrições até de décadas, até mais de um século atrás, sobre TDAH, mas antes a gente dava outros nomes. Lesões mínimas, hiperatividade isoladamente. Então ele tomou corpo, esse diagnóstico, realmente da década de 80 para cá, nos últimos 40 anos, principalmente nos últimos 15 a 20 anos. A gente estima que 1 a cada 20 pessoas tenha TDAH. Então, cerca de 5% da população. Na infância, a gente tem mais meninos que meninas, mas na idade adulta quase há um empate entre meninos e meninas. Tem formas mais leves e formas mais graves. As formas mais graves exigem um medicamento, um tratamento mais abrangente, com remédio, além de todas as mudanças psicopedagógicas e de organização de vida. Quando você falou essa proporção, me veio a doença celíaca do glúten, né? Que normalmente 3, 4% da população tem, mas todo mundo acha que tem. Como diferenciar, né, uma desatenção, uma não concentração normal com exatamente o déficit de atenção? Tem que tomar cuidado, porque é muito sedutor você achar que tem uma coisa... É uma certa justificativa para muitas vezes? Não? Eu acho que sim. Então, quando você fala assim, déficit de atenção, todo mundo, de vez em quando, tem déficit de atenção. A atenção é aquela coisa que todo mundo quer ter um pouco mais, quer ter melhor, né? Todo mundo procrastina um pouco, todo mundo se desorganiza às vezes, todo mundo tem dificuldade de se manter atento em coisas chatas. Então, assim, todo mundo tem algum grau. Não é uma doença dicotômica, né? Assim, eu tenho ou não tenho. É um espectro. Agora, dito isso, tem algumas pessoas, por genética, por desenvolvimento, que têm uma alteração muito dramática, muito evidente na capacidade de se concentrar, na capacidade de controlar o seu impulso, na capacidade de se motivar. Então, existe sim um subgrupo de pessoas que tem isso de forma muito intensa. O médico ele vai perceber que aquilo dura por muitos meses, que aquilo existe um impacto. Agora, tem que tomar cuidado, porque hoje a sociedade também cobra a excelência, cobra a memória perfeita, a atenção perfeita. Então, ter déficit de atenção não é não gostar do jeito que as coisas funcionam, é ter um diagnóstico médico. Cuidado com o preenchimento de checklist em internet ou com videozinho de rede social. Será que você tem isso, tem aquilo? Se você tiver propenso, você vai lá, preenche e acha que tem. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse super diagnóstico, diagnosticar quem não tem. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não diagnosticar quem tem. Por que eu falo isso? Porque o TDAH é uma doença que pode evoluir mal. Ela pode evoluir com índices escolares muito ruins, com bullying, com depressão, ansiedade, pode evoluir com aumento de criminalidade, múltiplos relacionamentos, porque existe uma dificuldade de gerenciar o impulso no TDAH. Então aquilo vai alterando a autoestima, aquilo pode fazer a pessoa buscar alguns prazeres mais efêmeros, risco de abuso de substâncias. Então precisa diagnosticar o quanto antes e tratar de forma correta, científica, os casos certos. Os casos que tiverem ali no oba-oba da modernidade, que forem de diagnóstico para ser desfeito, o médico também tem que desfazê-los. Qual é o médico que é mais indicado para identificar? Dependendo da idade, assim, crianças, a gente sempre recomenda que o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Lógico que também o psicólogo infantil, o psicopedagogo, todo mundo tem que ter uma ideia, porque você precisa entender, aquela criança funciona diferente. Ela é muito hiperativa, é muito desatenta, ela não para absolutamente quieta, ou ela destoa de forma grosseira das crianças da mesma idade, no mesmo ambiente. Lógico, você não vai fazer diagnóstico, você vai levar para um profissional e esse profissional vai acompanhar e fazer o diagnóstico. Na idade adulta, o neurologista adulto ou o psiquiatra. Esses dois são dois especialistas com capacidade de fazer o diagnóstico baseado na consulta clínica
e, eventualmente, um ou outro exame adicional, casos selecionados. Uma criança que, às vezes, tenha todos esses componentes que você falou, ela pode, com o tempo, evoluir para um adulto sem esses sintomas? A pergunta é excelente. Antigamente, a gente achava que sim e que isso era a regra. Crescia, melhorava, né? Hoje em dia, a gente já pensa ao contrário. 2/3, um pouco mais de 2/3 das crianças que têm déficit de atenção se tornam adultos também com déficit de atenção. Então, tende a manter a patologia, né? E sem diagnóstico na infância, você pode fazer diagnóstico em qualquer idade, até na terceira idade, né? Agora, os sintomas começam na infância, né? Isso é importante. E a gente imagina que muda um pouco a expressão. Aquela criança que é muito hiperativa, que não para quieta, sobe em tudo, interrompe, não espera a vez. E o adulto, ele tende a conter um pouco a hiperatividade física. Ele aprende por imitação, então ele não é tão faniquitado, não é tanto bicho carpinteiro. Ele aprende a sentar, ficar. Às vezes ele tamborila, mexe as pernas. Agora, no adulto, é comum a dificuldade de execução. Desatenção, procrastinação, dificuldade de entregar, dificuldade de regular o tempo. Sim. Aquela pessoa que está sempre atrasada. Administra mal o tempo. Administra pessimamente o tempo, está sempre brisada, os pensamentos chegam e sequestram a pessoa. Então é aquela pessoa que você percebe que tem uma capacidade intelectual, só que a entrega dela é muito aquém. Não corresponde. É abaixo. E o médico vai ter que afastar outras tantas doenças que podem dar isso também. E no adulto é mais difícil ainda, porque além de não ser tão inquieto fisicamente, é muito comum o adulto vir com comorbidade, com uma outra doença colada no TDAH. O adulto com TDAH tem muito quadro de ansiedade, depressão, abuso de substância. A biografia já é também atrapalhada por um monte de coisas que aconteceram na vida. Um histórico. Aí você fica na dúvida se aquilo é a personalidade, se aquilo é uma ansiedade, se aquilo é TDAH. Cabe ao médico, o especialista, separar o joio do trigo, porque o tratamento para o TDAH ele é muito específico, né? Então, e ele é importante para as formas moderadas graves. Você acha que é mais difícil identificar na criança ou no adulto? Olha, são duas coisas bem difíceis, tá? Na criança, a gente sempre fica, às vezes, demorando, porque fala, é coisa de criança. A criança ela é muito desatenta na fase pré-escolar, né? A criança, então fica aquele medo. Será que é uma coisa cultural? Será que é educação? Será que é tela? Será que é a pandemia? Mas um bom pediatra, um bom psiquiatra infantil consegue identificar, às vezes com 5, 6 anos de idade, uma criança com TDAH. E é importante tratar nesta época. Por quê? Porque ali tem uma janela, né? Você tem uma janela de desenvolvimento cerebral e você evita as complicações que eu acabei de enumerar, que é a alteração da autoestima, os problemas escolares, a criança achar que ela não é capaz. Porque às vezes a pessoa tem medo do rótulo do médico, eu não quero rotular como TDAH, só que o mundo rotula, né? Claro. Como uma criança burra, como uma criança mal educada, uma criança insuportável. Bom, dá os rótulos não científicos. No adulto, tem que mudar a cultura. A gente precisa olhar o adulto e o adulto ele vem misturado. Às vezes ele parece uma depressão, parece uma ansiedade. O médico ele tem que entender que em alguns casos vai ter essa camada de TDAH, causando desatenção, impulsividade e hiperatividade. Essa hiperatividade pode ser só mental. Às vezes o cara tá parado na minha frente, mas a mente dele não para. Não para. E aí o médico tem que ajudar nesse diagnóstico diferencial. Tá, eu quero pegar 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu nunca gosto de fazer isso, vou pegar o meu exemplo. Que é quando eu era moleque, minha mãe me levou no médico e falou, olha, esse garoto tem algum problema. Ele não para quieto, ele não presta atenção, ele é agitado, ele tem muita energia. Pô, a aula era muito chata, entendeu? Aí quando eu comecei a conversar com o médico falou, olha, dona Shirley, ele, na verdade, o que acontece é que ele, em 5, 10 minutos, ele já conseguiu pegar aquilo que estão passando ali, e aquilo começa a se repetir, começa a ficar chato para ele, e ele perde o foco. Mas nas outras coisas dá para perceber que ele mantém o foco, então ele não tem esse problema. Então, para mim é muito claro que eu tive uma orientação médica ali que foi importante, né, dele diferenciar. E eu te pergunto isso porque o sistema de ensino parece que ele é igual da minha época e hoje. Só que na minha época a gente não tinha tantas distrações, uma resposta imediata para todas as nossas dúvidas. Hoje você tem tudo na palma da sua mão. Esse modelo de ensino mais tradicional, mais, né,
enfim, juntando com a criança que tem uma energia um pouco maior, isso pode trazer um falso positivo maior? Pode. O falso positivo a gente vê no mundo acelerado, excesso de telas, crianças que não dormem, crianças que são também, às vezes, aceleradas pelo um conjunto absurdo de tarefas. A criança tem agenda e não... Então, assim, o médico tem que tomar muito cuidado para entender se aquilo é uma doença daquele cérebro ou se é uma resposta normal de um cérebro mal orientado. No caso, a escola é um modelo perfeito para desatenção, né? Ela ainda é muito conteudista, tem melhorado, ela está sendo mais reflexiva, mas ainda é muito conteúdo, que a criança não vai ter dificuldade de acessar isso com qualquer outra ferramenta. Ela é muito pasteurizada, as crianças são ensinadas da mesma forma, sendo que, obviamente, existem caminhos diferentes para crianças diferentes, e ela é muito chata, ainda é muito pautada em aula expositiva, aula longa. Então, aquela criança que tem uma predisposição à desatenção, ela sofre. E aquela que não tem nada pode também sofrer porque está no modelo inadequado para ela. Tudo isso a gente vai ter que refletir. O mundo vai ter que ser um mundo mais tranquilo para a atenção, porque a nossa atenção está sendo muito disputada. Não tem como, né? A atenção, o que é? É o palco da consciência. Eu tenho aqui o palco, mas a atenção é um holofote. Eu consigo iluminar uma coisa naquele momento. Só que hoje é tudo muito sedutor, muito rápido. Não há paciência, não há tempo para digerir nada. Então, no déficit de atenção, esse holofote está ainda mais bagunçado. Mas você tem razão. Ambiente e diagnóstico na medida certa. É engraçado, né? Porque hoje você está vendo um jogo, está vendo sei lá, e a pessoa está na tela. Quer dizer, antigamente você estava vendo o jogo, você estava vendo o jogo. Agora não. Você invariavelmente está fazendo mais de uma coisa. Esse meio ambiente com muita informação rápida, eu diria até de curta duração, para o cérebro de uma criança, isso é perigoso? É muito perigoso, porque ela não sabe ainda modular essa concentração. Então, se você pega essa criança e modula através de feedback rápido, vídeo curto, ele passa rápido, então como é que ele vai conseguir saborear? Como é que ele vai conseguir memorizar o que é certo e o que é errado? O tempo, ele é muito importante para o cérebro, é uma variável importante. O cérebro, para saber o que ele precisa fixar e como ele vai aprender aquilo, ele precisa de tempo, de monotarefa, e ele precisa de uma interação em vários níveis, multissensorial. Hoje o mundo ele é raso, pouco sensorial, rápido, e as coisas se competem entre si. Então esta criança, ela passa a ficar numa outra rotação, e ela vai ter dificuldade de entender o que é importante, o que é relevante ou não, porque tudo chega nela com um grau de prazer e de relevância muito grande. Então ela passa a não ter tolerância ao ócio, ao tédio, ao tempo das coisas, dificuldade de esperar, de processar, de pensar. Então a gente precisa realmente entender essa velocidade do mundo que a gente está criando e entender que a criança e o adolescente têm cérebros ainda mais vulneráveis, porque são cérebros em formação. Eles nem aprenderam como a gente como é que é o mundo sem as revoluções tecnológicas. Eles já nasceram na revolução tecnológica. Então, se a gente tirar essa ferramenta precocemente deles, eles vão ter muita dificuldade de gerenciar a informação e o cérebro. Olha, doutor Leandro, foi sensacional. Quero voltar num outro papo depois com você aqui, que a gente vai falar do poder que as companhias, né, o tipo de pessoa tem no nosso comportamento. Fica para o próximo. Esse é excelente. Infelizmente eu vou ficando por aqui, mas não fica com saudades não. Já acessa e compartilha para todo mundo nosso programa. É só entrar lá no YouTube da Jovem Pan News ou no meu canal Márcio Atala. Lá você vai poder rever todo o programa e tem novidade também. Além disso, a gente tem no Spotify do Viva Bem ou do Márcio Atala. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.